a aula de História. Mas antes de iniciarmos esse assunto, vamos retroceder um pouco e vamos então retomar ou revisar, rever o que nós aprendemos, um pouco do que nós aprendemos na aula passada. Na aula passada nós estudamos sobre o tempo na história, onde nós construímos uma linha do tempo partindo do nascimento de Cristo. No exercício, vocês foram levados a fazer a linha do tempo da história de vocês, vocês foram levados a fazer anotações de séculos em que determinado ano está inserido e assim por diante. Aprendemos também a anotar as datas antes do nascimento de Cristo. Nessa aula, então, nós vamos estudar sobre a vida na pré-história. Preste bem atenção o que os historiadores falam sobre a vida na pré-história. Eu e você, que somos cristãos, nós acreditamos no surgimento, na criação do homem de uma forma divina, um ato divino, ou seja, Deus criou o homem e a mulher. No entanto, a ciência tem uma outra visão do surgimento dos seres humanos. E é essa visão da ciência que nós vamos nesse momento, essa visão dos historiadores que nós vamos nesse momento discorrer sobre ela. Os seres humanos, segundo os historiadores, pertencem à mesma espécie chamada Homo sapiens. São ancestrais dessa espécie, o Homo erectus e o Homo habilis, que povoaram a Terra partindo da região central do continente africano. Assim, podemos dizer que fazemos parte de um grupo que surgiu no continente africano há cerca de 20 mil anos e dali se espalhou pela África, Europa, Ásia, Oceania e América. Os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local. Eles mudavam constantemente e eram, portanto, nômades. Nômades são pessoas que não têm habitação fixa, que vivem permanentemente mudando de um lugar para outro. Assim eram os primeiros seres humanos. Mulheres, homens e crianças estavam em constante movimento, à procura de alimentos, como frutas, raízes e pequenos animais. Paleolítico, então. Esse período foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Durou desde a formação dos primeiros grupos humanos há cerca de 100 mil anos até cerca de 12 mil anos atrás. Além disso, nessa época houve o domínio do fogo, importante para aquecer o ambiente, assar alimentos e afugentar animais. As cavernas eram usadas como abrigo por esses grupos e nas paredes de algumas delas foram encontradas pinturas retratando o cotidiano dessas pessoas. Bom, então você aprendeu, discorri sobre o período paleolítico. Assista esse vídeo agora para complementar o que eu acabei de falar aqui. Depois retornaremos com outro período. Smile and Learn! 5 coisas que você deveria saber sobre o Paleolítico. O Paleolítico é a primeira etapa da pré-história e é o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África, há aproximadamente 300 mil anos. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o surgimento das primeiras ferramentas de pedra. Durante o Paleolítico, os seres humanos se organizavam em tribos, pequenos grupos de 20 a 30 pessoas que moravam em cabanas ou em cavernas naturais. Eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar. Eles se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Em outras palavras, eram caçadores e coletores. Entre os pratos favoritos deles estavam os frutos silvestres, os veados, os bisontes e os mamutes. No Paleolítico, eles já realizavam cerimônias para pedir para a natureza abundância de alimentos. Sim, eles adoravam o sol e a chuva. Outro aspecto muito interessante é que eles enterravam os mortos e faziam rituais funerários. Uau! Parece que os primeiros homens já tinham crenças.
Foi também no Paleolítico que o fogo foi descoberto. Não, assim não. Parece ser que após uma tempestade através de um raio, o fogo apareceu de maneira fortuita. Mais tarde, os primeiros homens aprenderam a acendê-lo de duas formas diferentes, raspando um pau em um tronco ou batendo uma pedra na outra. O fogo foi muito importante para que os membros das tribos pudessem estar aquecidos durante a noite e no inverno. Além disso, podiam cozinhar e saborear alimentos muito mais gostosos. A arte nasceu no Paleolítico há 35 mil anos. Agora eu acho que você está se perguntando: existiam museus pré-históricos? Não! As primeiras pinturas rupestres apareceram nos tetos e paredes das cavernas onde viviam. Isso mesmo, era um elemento decorativo. Eles gostavam de ter a casa bonita. Nas pinturas representavam cenas de caça como esta que você vê na imagem. Não é incrível que elas continuem existindo até hoje? Elaboravam a pintura com água, terra, sangue e plantas e se usavam os dedos ou pincéis para pintar. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra. Elas foram imprescindíveis para a sobrevivência, já que com estes artigos podiam caçar e pescar mais e melhor. Que ótimo! Assim podiam conseguir mais alimentos. Para construí-las, davam forma a uma pedra, com a ajuda de outras. As primeiras ferramentas foram as facas e as pontas das flechas. À medida que iam progredindo, foram utilizando outros materiais como ossos ou madeira para fabricar agulhas e até arpões. Estes primeiros homens continuaram avançando e foram ficando mais inteligentes, melhorando a sua forma de vida. Com a chegada da agricultura e da pecuária, termina o Paleolítico e começa o Neolítico. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou?